Bom, seguindo o que a gente fez na semana passada, essa semana na verdade. Bom dia pessoal, boa noite, boa tarde, tanto faz, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Essa semana eu tinha dado aula mostrando algumas ferramentas do Illustrator, principalmente as ferramentas que nós já tínhamos visto de seleção e edição, e hoje a gente vai trabalhar com a Pen Tool. Para trabalhar com a Pen Tool, a gente vai criar primeiro um arquivo novo, filé new. A gente vai já dar algumas definições para o arquivo e depois de definido o tamanho do arquivo, a gente vai usar ele como profile print. Vou mudar o tamanho aqui no meu caso para A4, tá? Para quem quiser mudar para outro tamanho, fica à vontade. Minhas unidades eu vou colocar milímetros para ficar mais fácil de interpretar os dados na tela. Ok. Então eu vou trazer o desenho para dentro do Illustrator, importando pelo comando File Place. File Place. Vou trazer o logo que nós usamos até na sala de aula. Place. Para ele não atrapalhar o nosso trabalho, não ficar se deslocando à medida que a gente clica com a ferramenta de seleção setinha preta, eu vou bloquear esse logo e deixar ele fixo na tela para que eu possa trabalhar. Então no menu Object, Lock Selection. Tudo que tiver selecionado ele vai bloquear e não vai ser possível mais editar. Mas eu vou usar ele como referência para a gente criar o logo. A ideia é que a gente reproduza ao máximo possível todos os desenhos aqui disponíveis no logo. Como eu já falei, às vezes você recebe o desenho em bitmap e não consegue reproduzi-lo com tanta fidelidade na impressão. Então você precisa vetorizar esse logotipo ou desenho que você venha a receber. Eu vou dar um zoom na tela com a Ctrl barra de espaço. Eu consigo dar um zoom na tela para poder selecionar o desenho melhor. Dá para ver que, como é um bitmap, ele fica serrilhado aqui na tela. Então o que eu preciso fazer? Vamos delimitar o nosso trabalho da seguinte forma. Vou ativar a régua, Ctrl R, ativei a régua, e eu vou colocar algumas linhas guias para poder ficar mais fácil de eu trabalhar. Então eu vou puxar uma linha guia aqui no alto, uma linha guia na vertical aqui, nesse ponto inicial, bem aqui embaixo, uma linha guia aqui embaixo, no pezinho do desenho, essa primeira fase que a gente vai fazer, uma linha guia aqui na lateral. Qual é o objetivo delas? Fica mais fácil da gente visualizar o que a gente está querendo trabalhar e está querendo reproduzir. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: selecionar a Pen Tool, ou letra P no teclado. Ela funciona de duas formas. Se eu der um clique apenas, ele entende que você vai começar a fazer um desenho, como a gente faz um desenho no papel. Se eu der o segundo clique, ele vai fazer uma linha reta. Tá? Então, como a gente tem aqui uma linha curva, a gente precisa fazer com que ele entenda essa curvatura. Então, ele vai trabalhar para o cálculo matemático e vai fazer uma tangente desse desenho. De que forma? Eu vou apagar esse desenho aqui e refazer o processo. Então, como é que ele vai trabalhar? Uma vez que eu seleciono a Pen Tool e dou o primeiro clique, ele entende que o desenho vai ser iniciado. Se eu quiser fazer uma curva, eu não posso dar um clique apenas, eu tenho que clicar e segurar o botão do mouse. Então, eu quero fazer essa curvatura aqui, eu poderia fazer fazendo com dois pontos. Esse ponto inicial e mais um ponto aqui para poder fazer essa curvatura. Mas eu vou fazer direto para aí dá para entender melhor o funcionamento da ferramenta. Então, aqui embaixo eu vou clicar, que é o ponto final, e vou arrastar o mouse fazendo com que ele faça a curva. Só que como eu estou com pouco zoom, eu não vou conseguir visualizar todo o processo de uma vez só. Ele já começou a fazer a curvatura aqui. Se por acaso você largou o mouse porque você não estava enxergando, dá para você editar usando essas duas linhas aqui que são chamadas de handles ou as tangentes. Para que serve? Para eu poder editar a curvatura que eu estou desenhando. Então, com a setinha branca, eu vou poder escolher um desses handles e trabalhar. Então, perceba que eu estou mexendo aqui, ele está mexendo de ambos os lados, tanto a tangente de cima quanto a tangente de baixo. Neste caso, como não tem uma curva na parte de baixo, eu consigo mexer nas duas simultaneamente e aumentar o ângulo da curvatura. Mas se eu quiser mexer independentemente, eu aperto a tecla Alt e aí eu consigo mexer somente numa das curvaturas para poder fazer o desenho. Então, como eu falei, eu poderia fazer com dois pontos a mais aqui para poder aumentar essa curvatura e cobrir todo o desenho. Eu não quis fazer a opção
exatamente para mostrar como funciona a ferramenta, mas só que ele não está ficando idêntico ao original. Uma das coisas que existe dentro da ferramenta Pen Tool, eu posso adicionar um ponto a mais dentro da linha e trabalhar com ele com a setinha branca. Então eu vou aqui dentro do conjunto de ferramentas Pen Tool, se eu segurar o mouse, vão aparecer essas opções. Então elas têm a seguinte característica: Pen Tool, como eu já mostrei, desenho de linha. Adicionar Anchor, eu vou adicionar um ponto. Delete Anchor, eu posso deletar um ponto dentro de um segmento de reta ou curva. E Convert Anchor, eu tenho um ponto que pode ser uma linha reta, eu posso transformar ele em curva. Então eu vou mostrar depois aqui no desenho. Então eu vou adicionar um ponto aqui, selecionei o com mais, na linha eu dei um clique, ele já adicionou um ponto a mais e já editou a tangente que eu tinha criado. Seleciono a setinha branca de novo, e aí eu consigo editar, vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil, consigo editar arrastando esse ponto para o ponto que eu quero. Pode ser para cima, pode ser para baixo, de forma que ele possa reproduzir o desenho tal qual ele é. Eu posso agora apertar o Alt e editar somente essa curvatura de cima aqui. Eu já estou deixando mais próximo do original. A de baixo, para aumentar a curvatura de baixo. Editar essa curva de cima para deixar o ângulo mais próximo do desenho original. Vou dar um zoom out. Pronto, o desenho já está começando a tomar forma. Então eu estou adicionando um monte de tangentes aqui para poder mexer na curvatura. Se eu não quiser essa tangente, quiser deixar essa linha reta, a coisa que eu posso fazer com essa tangente selecionada, eu aperto o Alt, vou mexer somente nesse segmento de reta e trago essa tangente para cima do ponto. Ele já alinha o desenho. Tá? Bom, vamos continuar o desenho para fazer o resto da forma. Estão vendo que eu estou com ela selecionada, ele está com preenchimento cor branca. Tá? Eu vou tirar esse preenchimento para eu poder enxergar o desenho que está embaixo. Então aqui nesse quadradinho com a linha vermelha, eu tiro o preenchimento e eu posso continuar desenhando o meu projeto. Eu vou selecionar Pen Tool de novo. Do ponto onde eu parei, aqui embaixo, que é o último ponto que foi criado, dou um clique dentro dele e ele entende que eu vou prosseguir o desenho. Então aqui tem uma linha reta, dou um clique apenas e ele fez uma linha reta. Aqui eu vou ter um outro ângulo, uma nova curvatura. Então eu vou selecionar o ponto final dessa curvatura, clico, seguro o mouse e arrasto para ele poder fazer o desenho. Fez lá. Ele abriu duas tangentes aqui, ó. Então significa o seguinte, que quando eu clicar para fazer este desenho aqui, fechando o meu objeto, ele vai fazer uma curva para baixo antes. Eu posso editar essa curva. Então eu vou fazer aqui na sequência. Vou clicar no ponto final aqui e abrir a curvatura no alto. Perceba que ele está fazendo a curva aqui embaixo porque ele está descendendo essa tangente aqui. De novo, com a setinha branca, eu posso fazer o quê? Posso editar e voltar ela para o ponto que ela de origem. Setinha branca, aperto o Alt e trago lá o ponto para cima da bolinha. Pronto, eu já consegui editar. Agora é só refazer o ângulo de forma que ele se encaixe aqui dentro. Já está bem melhor. Tá? Essa é uma forma. Eu fiz o desenho de uma única vez com os pontos sendo ligados. O ponto 1, 2, o 3, o 4 e o 5. Eu poderia fazer de outra forma. Poderia fazer com duas linhas. Seleciono a Pen Tool, ponto inicial, ponto final. Vou editar aqui com Alt direto. Vou dar um zoom aqui. Fiz uma parte do processo. Vou separar aqui e deixar de lado. Agora eu quero fazer essa parte de dentro. Isso para quem não domina por completo o desenho. Vou dar um clique aqui dentro, um aqui embaixo para fazer essa curvatura. Fez lá. E outro aqui para fazer essa interna. Agora eu vou ter que editar de novo. Setinha branca. Opa. Editei o ponto. Fiz as duas curvaturas aqui embaixo.
eu vou ficar com 2 objetos. Ele considera, o Illustrator considera cada uma dessas linhas 2 objetos separados. Então, se eu quiser colocar a cor agora, o que vai acontecer? Eu tenho esse objeto e eu tenho esse objeto. Os dois estão com a cor branca, só para poder visualizar. Ele está construindo 2 objetos diferentes. Então, mas eu posso ligar esses 2 objetos da seguinte forma. Vou alinhar os dois aqui um do lado do outro. Vou tirar os preenchimentos. Vai ficar mais fácil de visualizar. Tá? Só vou descer um pouquinho esse aqui. Pronto. Vou dar um zoom lá, para ficar mais fácil de visualizar. Tecla Z, eu consigo dar um zoom acionando a lupa. Eu tenho os 2 pontos aqui. Esse ponto da linha de baixo e o ponto da linha de cima. Eu vou selecionar os dois com a setinha branca. Importante, tem que ser com a setinha branca. Seleciono os 2 pontos, eles estão selecionados. Aqui no alto eu tenho a ferramenta de conexão de pontos. Então, quando eu aciono, ele vai amarrar os 2 pontos, como se fosse um laço. Vou dar zoom out. Aqui embaixo, os 2 pontos que estão faltando. Só vou ajustá-los de que forma que eles fiquem mais próximos possível, um em cima do outro. Eles ainda não formam uma peça única. Ele só está amarrado por uma ponta lá em cima. Então, se eu quiser colorir agora, ele vai ficar colorido, porém, ele não está fechado. Tá? Então, significa que se eu abrir esse desenho agora, esse ponto que não foi amarrado aqui embaixo, ele vai distorcer a coloração do desenho. Então, a ideia é que a gente feche os 2 pontos. Levei lá para cima, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no anterior. Seleciono os 2 pontos, estão selecionados. E na conexão de pontos eu amarro as duas. Agora, esta peça tem a mesma característica desta aqui. Elas são uma peça única, só que essa foi feita com 2 segmentos e essa foi feita num traço só, continuando o desenho. Então, só vou posicionar aqui em cima. E uma das coisas que eu já dei dica em sala de aula, que acho que é interessante reforçar, é que na edição que você está construindo é visualizar quais são os objetos que você tem na tela. Eu tenho esse objeto verde que na verdade tem uma reflexão aqui embaixo e o azul é uma reflexão desse aqui, formando o coração, dando a ideia do Pão de Açúcar, criando o logotipo. Então eu só preciso fazer o quê? Eu clono, como eu já tinha mostrado, seleciono com a setinha preta, aperto o Alt, eu dupliquei e agora só preciso fazer o quê? Fazer o espelhamento desse desenho. Se eu tentar girar, aqui com a ferramenta de edição setinha preta, ele só vai girar. Tá? Então eu preciso fazer a reflexão para ele poder ficar nessa posição. Então a peça está selecionada, vem aqui no menu Object, Transform, Reflect. Ele vai fazer reflexão. Eu quero que ele seja, pode ser vertical ou horizontal. Então eu quero que faça vertical, que vai espelhar desse lado de cá. Ok. Já espelhou, agora é só girar. Encaixar na posição correta. E aí, se precisar fazer pequenos ajustes, é só fazer ajuste com a setinha branca, montando os pontinhos lá certinho, para deixar igual ao original. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer nesses 2 elementos, verde claro e o verde escuro, e também aqui embaixo no logotipo, uma vez que eu não tenho a fonte, eu não tenho essa Rio 2016, que provavelmente essa fonte foi criada pelo designer que desenvolveu o logotipo. Então, o mesmo modelo, o mesmo processo que eu usei para recriar o logotipo com a Pen Tool, eu vou fazer para poder recriar, no caso aqui, as fontes. Então, vou dar um zoom aqui. Mesma coisa que eu fiz anteriormente. Então, primeiro ponto, você dá um clique apenas e faz linha reta, um clique apenas ele faz linha reta, mais um clique apenas linha reta. Por que eu não parti para direto para a curva? Porque eu tenho uma reta aqui e agora sim eu tenho um ângulo. Então, aqui eu tenho um clique apenas, puxei, ele fez a curvatura. Aqui em cima, linha reta. Opa, mas ele fez uma curvatura aqui, porque ele traçou a tangente para poder estabelecer essa segunda curva. Seleciono a setinha branca, aperto a tecla Alt e vou tirar essa curvatura. Aqui em cima, continuando com a Pen Tool, clico no último ponto para ele entender que ele vai continuar o desenho. Mais um ponto aqui, abro a curvatura, percebo que ele já abriu a tangente aqui embaixo. Então, para evitar, eu já faço o seguinte, seleciono a setinha branca, já tiro essa segunda tangente e deixo que na hora pronto para quando eu apenas clicar aqui no alto,
dei segmento. Clicar aqui no Alt e fazer a linha reta direto. E fecho com o último nó, fechando todo o desenho. Agora eu tenho o R sendo recriado para poder fazer todo o logotipo. Bom, pessoal, eu dei a dica de como funciona a Pen Tool, né? A ideia é que vocês façam esse exercício e aí elaborem outros desenhos para poder fazer e exercitar o uso da Pen Tool. A Pen Tool é uma ferramenta fundamental que vocês vão usar por muito, muito tempo. A boa parte dos desenhos que vão ser feitos vai ser utilizado ela para poder recriar manualmente o desenho. Beleza? Espero que tenham gostado da aula. Se tiver dúvidas, na próxima aula a gente pode tirar a dúvida na sala de aula direto, já olhando no software, mexendo na ferramenta de novo, mas na próxima aula a gente vai avançar um pouquinho mais com novas ferramentas. Um abraço, bom fim de semana para todo mundo.